Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Economia de Valor, né? Este vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda e nem propaganda de ativos, né? Se você não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha e deixe sua opinião, né? Vamos sem mais delongas, né? Temos aqui a atualização da minha pequena carteira, né, de investimentos. Lembrando, tá? Tenho reserva de emergência, tenho aportes mensais e diversificação inteligente, tá? 3 pilares no qual você tem que ter, né? Porque primeiro, na organização financeira, você aprende a reservar um pouco de dinheiro para a sua reserva de emergência, mas também você pode organizar, né, de maneira inteligente, uma parte para você fazer os seus aportes ou adequar o seu aporte à medida que você consegue juntar, né, e agregar valor à sua fonte de renda, né? Seja ela LCI, LCA, né? Tesouro Direto, Prefixado, IPCA, certo? E embora que sendo eu, né, na minha posição, eu prefiro ter uma renda, certo? A qual eu tenha o meu aporte, mas eu também tenha um investimento para uma reserva de emergência, pois sem reserva de emergência você não pode nem pegar promoções, vamos dizer assim, né? Promoções de bons ativos com valorização e potencial de crescimento, né? E dividendo, rentabilidade, e você não tem o mínimo possível de você montar uma carteira pensando em vender o seu ativo caso aconteça algo de que você venha no momento a precisar, necessitar, né? Que imprevistos, né? Imprevistos sempre acontecem, né? Então, a diversificação inteligente serve para você muitas vezes diversificar seu patrimônio e pulverizar no devido local. Só que a pulverização você tem que focar no seu ativo, certo? Fazer o seu cálculo mediante o seu pensamento, a sua alocação, a sua posição que você vai exercer, certo? E a sua inteligência de manter o seu ativo, certo? E sempre agregando valor ao seu ativo, no caso, aportando, né? Então, vamos lá sem mais delongas, né? Essa é a carteira das ações, né? As ações, né? Temos 4 ações da Itaúsa, uma da Petrobras, duas da VUC3, da Vulcabras, né? Duas da JHSF3, duas da CEMIG, uma da Banco do Brasil, uma da MBRF, né? Duas da Sanepar, duas da Profarma, duas da Marco Polo, que é a Pomo 4, né? Uma boa empresa gigante, né? Uma empresa vasta, né? Com portfólio, diga-se de passagem, bilionário, né? Todas as empresas aqui, ao meu ver, são boas empresas, certo? Mas não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de ativos, certo? Que fique claro como água. Temos a Pague Menos, né? Temos a Pague Menos, duas açõezinhas da Pague Menos, duas da Sign, uma da Clabin, certo? Todas essas ações, quando eu comprei, elas estavam em baixa, certo? Elas estavam em baixa. Comprei todas no negativo, tá? Então, soube tomar o calor, soube me adequar à possibilidade, certo? E hoje em dia estou colhendo os frutos, né? Então, vamos aí aos aportes, né, que eu fiz em fundos imobiliários, né, que me dão uma rentabilidade para agregar valor ao meu aporte, né? Então vamos lá. Temos 3, 6, 7, 8, 9 FIIs, certo? 9 fundos imobiliários. Temos os XPMOLs, né? O XPML11, né? O XPMOLs, que comprei uma cota, né, no valor de R$ 108,20 e hoje está valendo, o preço atual dele está em R$ 110,80, né? Comprei uma ação, né, agreguei valor a HGBS11,
né? Que foi uma ação que de base 20, né? Ela é uma ação muito boa, muito técnica, que é de segmento de logística, né? E eu não tinha essas ações, não tinha esses ativos, né? Então, como você pode ver, eu comecei com pouco, né? Comprei ações da MXRF11 quando eu estava começando, que é um fundo de papel, o VGIR11, que é um fundo também de papel, né? O Mana 11, que é um fundo atípico, mas também tem papel, o Gari 11, né? Que entrou nesse entrou, né, com essa nova proposta, né, sobre os ativos, né, com poder de portfólio e outras coisas mais. Eu comprei ela estava R$ 9,07, né? E agora o preço atual tá 8,44, né? Então, uma boa ação, né? Temos também o FGA11, que é um fundo agro, né? Eu ainda estou estudando como é que eu vou fazer para colocar outro agro na carteira, certo? Mas a minha meta aqui é ter 15 ações e 15 FIIs, certo? Porque eu oscilando entre fundos de papel, tijolo, né? Fica mais maleável, né? Porque a partir do momento que a Selic cair, eu sei que eu vou tomar um tombo dos meus FIIs de papel, certo? Então, com o fundo agregado de tijolo, eu tenho mais segurança, certo? E a rentabilidade todo mês caindo, embora seja oscilante para mais ou para menos, certo? Lembrando que eu comprei o XPMOL, no meu ver estava caro, né? Tava 99. Vamos ver quanto é que ele tá, né? Ele estava 99, né? Ó, o preço PVP do preço sobre valor patrimonial já está em 1,01%, quer dizer, está no seu preço justo, né? Daqui eu não passo, eu sempre tento comprar os meus ativos que eu quero desejados. Eu sempre tento comprar abaixo de 1, que é a posição que ele se encontra. Por exemplo, ele abaixo de 1, eu sei que ele está numa posição boa, certo? Ele está de 1 para cima, já é uma posição elevada. Tradução: eu não vou pegar uma rentabilidade, digamos assim, perdão, uma valorização, né? Porque ele vai estar no seu preço teto, no seu preço justo. Passou de 1, já está extrapolando, certo? Isso no meu ver, no meu conhecimento, tá bom? Então, ele subiu muito pouco, né? Subiu mais 17,37% no ano, certo? Então, para mim foi um bom jogo para mim, certo? Você pode ver que até os 10 anos ele está positivo, dentro de um ano, 3 meses, 6 meses, certo? 2 anos, 5 anos. Ele teve um lucro de 24,42% em 5 anos, certo? Então é um fundo muito bom, né? O XPMO é um fundo de investimento imobiliário, né? Renda passiva, entre segmento de shopping e varejo, né? Então são bons fundos, né? Fundo muito bom, embora sendo caro, mas se você paga uma coisa cara, você vai receber uma rentabilidade melhor, certo? Então a vacância está em 4,20, está em 4,20%, né? Tá uma vacância, né? Como é de se esperar, né? Passou de 5, 6%, passou de 7%, no meu ver. Já tem alguma coisa errada, tem que investigar a fundo, tem que esmiuçar essa pedra, certo? E o valor dele, né, pago por ação, o último rendimento dele foi de 92 centavos, certo? Então você pode ver que é um fundo rentável. Se você pega 10 cotas dele, você vai ter R$ 1.000 ganhando quase R$ 10 por mês, certo? Então é viável o pensamento de colocar um XPMOLs, certo? Um XPML11 na sua carteira, pois quanto mais, vou mostrar aqui, o HGBS11 ele tem uma boa rentabilidade. Só que você pode ver que o preço teto dele já subiu, já está em 1,01%, certo? É um fundo que ele desceu do seu preço, né? Para conseguir, para agregar mais
cotistas, né? Então você pode ver que um subiu 17, o XPML11 subiu 17, né? 17%. E o HGBS11 subiu 19,30% ao ano, certo? Então você pode ver que ele é um fundo muito bom, certo? Ele subiu 180,64% em 10 anos, certo? Então ele busca certo crescimento, certo? Ele não para de crescer. Então, é outro segmento de shopping e varejo, só que com um valor mais acessível, né? Como fundo de tijolo. A taxa de administração é de 0,60% ao ano, né? Muito baixa. A vacância também segue 4,60%, né? E também o último rendimento dele foi de 17%. Aí você vê um fundo de 17% pagando ao mês, 17 centavos por mês, e um fundo pagando 92 centavos por mês. Pô, qual o melhor? Eu indico todos. Então, no caso, o XPMOLs, o XPML11, né, que você está ganhando 92 centavos por mês, o HGBS11, você ganhando 17 centavos por mês, o BTLG11, né? Vamos ver aqui como é que ele está se colocando, né? Bom, você pode ver que ele está em 1,01, né? Já está no seu preço, já passou do seu preço teto, né? Então, para mim, o meu ver, eu posso até comprar, certo? Mas sabendo que eu não vou ter a minha meta de crescimento, certo? Então, para mim não é viável. Eu prefiro comprar ele em 98, 97, né? Embora que eu comprando ele mais abaixo, eu tenho a possibilidade de, na rentabilidade, ganhar uma valorização. Lógico, óbvio, né? Então a cotação está em 104, né? R$ 100,04, R$ 100,04. E a valorização dele, ó, subiu, né? Subiu 14,10% no ano. Então é um fundo muito bom, né? Um fundo top, né? Então é um fundo de logística, né? Indústria e galpões, né? Um fundo de tijolo. A taxa de administração recorrente dele, né, ao ano é 0,9% ao ano sobre o valor do mercado, né? A vacância está em 3%, né? Sendo um bom ativo com a vacância de 3% ao ano, sucesso na certa, né? Então, a reavaliação de ativos tem que ser muito boa, certo? E você ter o seu valor recorrente sendo reinvestido, reinvestido, reinvestido e sempre agregando valor, certo? O último rendimento dele ele pagou 81 centavos por cota, certo? Então, se você tem 10 cotas dele ou 11 cotas dele, você já tem uma cota comprada automaticamente, né? Então, não tem como você não agregar valor e não tem como você não reinvestir o seu dinheiro. Voltando ao MXRF11, que são as maiores posições, né? O MXRF11 todo mundo sabe que é um fundo de papel, né? É um fundo de papel. Ele atualmente está em 1,6%, né? Em 1,6%. O PVP dele está alto, né? Teve uma valorização de mais 23,45% ao ano, né? Então a rentabilidade do Maxi Renda, né? Então você pode ver que é um fundo de bem, né? Ele é um fundo muito bem diversificado, é do segmento híbrido, né? Fundo de papel, né? A vacância, a taxa de administração, perdão. A taxa de administração é 0,90% ao ano, né? Mínimo de R$ 60 mil mensais, né? A vacância está 0%, né? Que é um fundo de papel. E o rendimento dele é muito pequeno. Então, quando eu comecei a investir, eu estava pensando, pô, se eu comprar 10 cotas, eu vou ter R$ 1, certo? Então, eu fui pensando e agregando. Então, eu vou comprar 10 cotas, eu vou ter R$ 1, certo? Então, compro mais 10 cotas de, vamos supor, de VGIRF11,
né? Deixa eu voltar aqui para ele aqui, tá bom? Então, eu colocando o... Deixa eu voltar aqui. Resumo da carteira. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoas? Então, eu recapitulando, né? Os fundos imobiliários, eu percebo que se eu não aumentar a minha rentabilidade para tentar fazer novos aportes, né, com o meu próprio dinheiro investido, eu vou demorar muito para alcançar aquela meta. Então, se eu aumento a minha posição em XPML11, em HGBS11 e BTLG11, o que é que acontece? O que aconteceria se eu tivesse 15 cotas do XPML11, 15 cotas do HGBS11 e 15 cotas do BTLG11? Eu já ia poder ter comprado mais 3 cotas, certo? Então, a meta, você tem que determinar metas suficientes para que você possa chegar o mais rápido possível a comprar 1, 2, 3, 4, 5 cotas por fora do seu aporte, porque é aí que a máquina começa a girar, é aí que a caixa registradora começa a imprimir o dinheiro para você, certo? Então eu tenho na minha posição mais cotas em fundos menores, certo? Mas que tem rendimento, certo? Mas que para mim ainda não preenche a viabilidade de aportar de colocar mais uma cota em cima do meu aporte. Por exemplo, eu faço um aporte de R$ 70 mensais. Eu decretei, estudei, sangrei no meu orçamento uma cota de R$ 70. Eu tenho R$ 70 para investir. Estamos em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu tenho R$ 70 em maio. Então, o meu ver, no começo do ano, eu comecei com R$ 20, certo? Comprei uma pequena cota de HGBS 11, mas a minha matemática é sempre acrescentar valor àquela cota, certo? Então, se eu não consigo colocar mais dinheiro, então eu vou fazer o meu melhor para investir numa cota melhor, num rendimento maior, para conseguir acoplar essa cota, certo? Porque você acoplando essa cota, você consegue agregar, por exemplo, eu comprei 10 cotas de XPML11, certo? Com o rendimento dele, eu vou ter que fazer mais outra cota. Por exemplo, eu invisto R$ 100, né? Vamos botar R$ 110, né? Que é o preço que ele está hoje. Então eu compro 110, 110, 110. Compro ele por, vamos supor, coloco R$ 1.000 investido, né? Ou R$ 1.000 eu vou colocar R$ 1.100 investidos, certo? Quanto ele vai me dar de rendimento? Então você faz as contas, 10 vezes 98, né? Então vai ser uma cota que você pode comprar do MXRF11, do VGIRF11, do Mana 11, do Gari 11, do FGA 11, do RBRX11. Então eu sempre estou agregando, embora que eu compre ela, se eu não quiser comprar o XPML11, eu posso comprar 10 cotas, eu posso distribuir duas MXRF11, duas VGIRF11, mais duas do Mana 11, mais duas do Gari 11, 2, 4, 6, 8 e mais duas do FGA 11. Vai ser um pouco rendimento, mas é a minha escolha da carteira. Captou a mensagem? Porque quanto mais valor você agrega à sua carteira, mais rendimento retorna para você, certo? Então, sendo uma carteira forte, pensada em renda passiva, crescimento, certo? Exponencial e uma boa rentabilidade com bom dividend yield, você vai voar, cara. Dentro de 5 não, mas dentro de 3 a 5 anos, você tá voando, entendeu? Então, essa é o ponto, certo? Necessário que temos que ter como organização financeira. Primeiro você agrega valor, certo? Corta onde tem que cortar,
certo? Porque não adianta você dizer, mas eu não tenho dinheiro para investir. Pô, esse cara tá viajando. Não tem como eu fazer um aporte de 500, 200, 300, 600 reais, certo? Mas você pode investir com pouco, certo? Essa carteira é pensada a pessoas que têm pouco dinheiro, certo? E o mínimo de conhecimento financeiro, certo? Porque sem organização financeira, sem uma inteligência por trás dessa economia financeira e sem um propósito adequado que você quer chegar nesse patamar, você não consegue sair do lugar. Entendeu? Então, quando eu percebi que o MXRF11 estava me pagando 70 centavos por cota, né? O MXRF11 estava me pagando 70 centavos por cota, né? Vamos ver aqui quanto é que ele estava me pagando, né? Vamos lá, proventos, né? Vamos ver quanto ele estava me pagando, né? Então você pode ver, ó, meu começo, né? Perdão aqui, pessoas. Vamos lá. O meu começo, você pode ver, ó, ele tava 2 centavos, velho. 92 centavos. Entendeu? Então ele foi, ó, foi agregando, certo? Até que veio esse porradão aqui que já foi das ações, certo? Então, era um dinheiro que eu não esperava. As ações servem para você ter rendimento mensal, certo? Um rendimento periódico, mas também com uma boa organização você pode acoplar FIIs, ETFs, certo? E REITs, né? Que ao decorrer do canal a gente vai, né, fechando esses ciclos, essas janelas, né? Então você pode ver que o meu rendimento, um dos meus maiores rendimentos foi esse, ó, R$ 10,64, né? No mês 9 de 2025. Então o outro que deu um salto brutal foi esse aqui, ó, R$ 12,68, certo? E depois foi decaindo, certo? Mas você pode olhar que todos eles foi crescendo, ó. Foi crescente, foi em ordem crescente, certo? Aqui eu ainda tenho para receber ainda, recebi valores a receber, né? Eu tenho R$ 2,97, R$ 2,97, né? Recebidos foi 3,30, 3,70, né? E a composição da minha carteira, né? Tá assim. Eu tenho muita posição em VGIR11, tenho muita posição na Sine e tenho muita posição na Vulcabras. Então esse aí eu estou tentando quebrar, esmiuçar, certo? Para que eu possa diversificar em escalamento certo, correto, certo? Do meu ver que eu posso fazer, entendeu? Então você pode ver que no mês de janeiro eu recebi 4,18, no mês de fevereiro eu recebi 5,30, no mês de março eu recebi 6,53 e agora em abril eu estou recebendo R$ 3,70, certo? Então, eu tenho muitos valores a receber, ó. Ah, Lira, mas é muito pouco dinheiro, quase não dá para ver rentabilidade. Você não está vendo agora, certo? Só que a questão é que é o seguinte, eu estou recebendo, então veja só, o meu total está em 25,2, certo? 25,2, R$ 25,02. Então, esse dinheiro aqui são as minhas empresas me pagando rendimento, certo? E aí, certo? Onde é que você vai conseguir o dinheiro sentado? É só você pensar, raciocinar. Hoje temos 80% da população brasileira endividada, certo? Seja perdendo dinheiro com tigrinho, apostas de bet, né? Devendo a agiota, entre outros, IPVA atrasado, aluguéis atrasados, conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, que hoje em dia eu vou fazer um vídeo, tá, sobre cartões de crédito e vou mostrar a vocês o perigo, né, de ter um cartão de crédito e não saber usá-lo, certo? Então, os meus proventos, né? Proventos provisionados para esse mês são de R$ 5,40, certo? Então, R$ 5,40 eu já posso comprar, cara. Deixa eu ver aqui, tá?
eu já posso comprar uma ação da Profarma, por exemplo, né? Da Profarma, ou posso juntar, né? E comprar uma da Pague Menos. Eu estou comprando uma ação da Pague Menos. Tá entendendo? Então, todo o valor eu guardo e reinvisto ele para que ele me torne retorno mensalmente, ou trimestralmente, ou de 6 em 6 meses, ou de um ano em um ano, entendeu? Mas eu vou receber esse rendimento, certo? É isso que eu estou fazendo com a Itaúsa, porque eu estou vendo que a Itaúsa eu tenho muito pouco dinheiro investido nela, né? E também quero agregar o valor, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nas minhas criptomoedas, né? Bom, você pode ver que a minha rentabilidade está em 16,59%, a variação está 1,95, né? As ações aqui, rapidão para a gente encerrar, né? Então tá, a rentabilidade das ações está 22,15, a variação está 12,93, perdão. E vamos lá para as nossas criptos, né? Atualmente, né? Em cripto eu tenho $200, né? Em criptos, né? Atualmente o saldo agora está em 99,95, né? Bitcoin eu tenho R$18 investido, que está subindo. O Ethereum eu tenho R$1,24, né? E XRP que está me dando um prejuízo aí, que eu estou no negativo, né? Mas tudo isso, né, faz parte da volatilidade. Então, né, os pilares, né? Voltando aos pilares, e estamos já chegando a quase 2K, né? Quem diria, né? Uma diversificação pequena, singela, inteligente, com pouco dinheiro investido, certo? Estamos aí chegando já em quase 2K, certo? Pode ver, ó. Estamos chegando a quase 2K de investimentos, certo? Então, provando que diversificação inteligente existe, certo? Tem como você investir, fazer um investimento em tesouro direto, certo? Tem como você investir numa reserva de emergência, certo? Que é o essencial para mim, é o primeiro pilar, certo? Porque sem uma caixa de emergência, uma reserva de emergência, toda vez que você for mexer, você vai mexer na sua carteira, certo? Então, os meus valores aportados aqui são inegociáveis. Eles estão travados. Daqui para 5 anos eu pensar o que eu posso fazer, certo? Lembrando, a diversificação que eu faço de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, eu posso alterar, posso vender, posso trocar, certo? Então, é uma segurança, certo? É uma segurança de ter um dinheiro investido, né? Para mim é uma alegria enorme e singela de estar fazendo esse canal, né? Para aqueles que não sabem investir, né? Têm o desejo de investir, né? E querem sair dessa corrida de ratos, né? É um vídeo simples, né? Improvisado, né? Mas de maneira simples, de maneira inteligente, de maneira efetiva. E você já sabe, curte, comenta, se inscreve. Se você gostou, deixa o seu joinha para ajudar a gente no canal. E é isso. Até mais, sem mais delongas. Tchau. Fique na paz.